Shalom, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui nesta tarde com mais um podcast falando sobre relacionamentos. Estamos no relacionamento conjugal 2. E conosco está novamente a nossa amada convidada, a missionária Rosiane Fragoso. Seja bem-vinda, missionária, conosco. Obrigada, irmã Nice. Para mim é um grande prazer estar mais uma vez aqui no canal Semeando Amor e Vida, da nossa querida irmã Eunice. E eu peço a vocês que dê o seu apoio, dê o seu like, compartilhe, coloque o seu comentário, dê a forcinha ao canal da nossa irmã, que eu sei que esse canal ele vem com conteúdo que edifica, que encoraja, que traz bons ensinamentos para a nossa vida espiritual. E nós estamos hoje aqui com mais um podcast com um assunto relacionamento conjugal. E esperamos que esse podcast venha trazer a cada um de vocês um momento, uma oportunidade de muita edificação e muito crescimento. Vai ser uma tarde maravilhosa, esperamos que seja assim. Né? Promete, né? Esse tempo nos promete, né? Pai Santo, Pai de amor e bondade, aqui nós estamos reunidos na Tua presença. Abençoa este momento, abençoa as nossas vidas, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que estará depois ouvindo, os que estão agora, os que entrarão depois para assistir a este podcast, falando sobre este assunto preciosíssimo e muito necessário nos nossos dias. Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos, consagra este momento ao Senhor, para a glória do nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos agora dar uma introdução aqui poderosa nesse assunto que tem mexido com muita gente, né? Na última gravação que nós fizemos, né, sobre este assunto, várias pessoas nos procuraram pedindo que nós continuássemos, né, a falar deste assunto. Então a gente vê como ele é necessário, né, para que haja um fluir nos relacionamentos, no casamento, né, principalmente no relacionamento conjugal. E por isso eu convidei, né, a missionária Rosiane, porque ela traz, né, com muita clareza, né, esse assunto, né, para nós. Ela é bacharel em teologia, né, ela é pedagoga, ela é conselheira de jovens e casais, né, ela é conselheira de casais também. É uma bênção, né, de Deus essa irmã, essa missionária, e o momento é oportuno para que nós possamos falar sobre esse assunto, né, tão temático, né, missionária? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a frustração no casamento, né? Muitas pessoas se frustram, né, ao se casar, quando as pessoas esperam, entram com muita expectativa, né, dentro de um casamento e de repente ela se frustra, né? Começam as frustrações, né, dentro do casamento. E aí, como resolver, né? A quem recorrer? Então, sobre isso nós vamos agora falar, né? E eu deixo essa parte para a nossa missionária. É muito pertinente a gente falar sobre isso, porque a gente crê que nesse momento muitos casais estão passando por crises no relacionamento. E a gente sabe que a causa, a razão, a raiz dessas crises é incompatibilidade de temperamento, personalidade, de opiniões, de conceitos, de gostos, né? Então, como a irmã Eunice falou bem no início, são grandes as expectativas quando eles começam um relacionamento a dois. Eles esperam que aquilo que eles não viveram no convívio familiar, o pai, mãe, irmãos, venha a ser totalmente diferente, e aquilo que ele não viveu, que ele não teve, ele venha a ter no casamento. Então, se coloca uma grande expectativa. E aí, quando começa o relacionamento a dois, que cada um espera do outro o que seja realizado os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, né, que venha satisfazer os seus anseios, e de repente a colocar tanta expectativa na vida do outro e não receber
aquilo que espera, começam a vir as frustrações, as decepções, e isso, consequentemente, vem o quê? As brigas, as discórdias. E aí, o que se pode fazer? Como se deve resolver essa situação? E aí entra a questão, né, que a gente vem falando desde o podcast anterior, da primeira parte do podcast, na questão de buscar em Deus uma solução. Porque a palavra do Senhor diz que só Ele pode nos transformar. Só Ele pode trabalhar o nosso caráter, trabalhar os nossos temperamentos. Cada um tem o seu temperamento. Né? Tem um que tem um temperamento mais sanguíneo, colérico, mais explosivo. Demonstra com mais facilidade a sua ira, a sua raiva. Outra pessoa já tem um temperamento mais, como é que se diz, que pensa mais, que é mais reflexivo, fleumático, um temperamento mais que absorve as coisas, que não sabe externar os seus sentimentos, que tem mais facilidade para a amargura, para o rancor, para o ressentimento. Exatamente. Né? E aí, mais melancólico também, né? Verdade. E aí a gente sabe que o relacionamento com Deus, a busca da palavra de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, vai trabalhando esse temperamento, vai controlando esse temperamento. Mas isso que a gente falou no podcast passado é algo paulatino, é algo que não acontece rapidamente, da noite para o dia, mas é algo gradativo, né? É um passo a passo, pouco a pouco se vai trabalhando. E aí os dois precisam estar nessa mesma consciência, nesse mesmo pensamento, analisando a problemática de cada um no relacionamento, os pontos fracos, os pontos fortes, vão analisar os atos que vão deixar e que vão tentar tirar. Exatamente. E tudo isso, e sem falar, que é bom a gente refrisar mais uma vez aqui, que é importante você se colocar no lugar do outro. Você pensar no bem-estar do outro. Sim. Você não ter um sentimento egoísta. E a gente sabe que esse tipo de sentimento é bem escasso, está bem escasso nesse tempo. Né? Infelizmente, cada um está pensando em si. Cada um está buscando os seus próprios interesses, satisfazer os seus anseios. E espera que o outro faça isso. Acho que é uma das principais causas, né? Do choque, das frustrações, no relacionamento. Exatamente, no relacionamento. Eu acho que é por aí, né? Afinal, são pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes, como você disse, né? Com temperamentos diferentes, né? Então, eu preciso ter um certo equilíbrio. E aí, a questão é essa, né? Onde buscar esse equilíbrio, né, missionário? Onde buscar este equilíbrio para que o relacionamento não sofra, né, com determinadas ações e atitudes, né, imaturas, né, na verdade, né, algumas atitudes imaturas que venham a trazer o mal-estar, né, a dois, né, relacionamento, e isso vai distanciando, né, e com isso ir distanciando-se um do outro, ao passo que é para unir, exatamente, vai enfraquecendo os laços, né, ao passo que tudo que precisa ser feito é para unir mais, para fortalecer mais os laços, né, da união, né, dos dois. Pode continuar, viu, missionário, que foi só né. A gente não sabe, né, o alcance que vai ter esse podcast, essa gravação, né? Até onde vai chegar, como ele vai encontrar os casais, mas a gente espera que você possa meditar, né, em cada palavra, em cada conceito, em cada observação que a gente está colocando aqui, destacando aqui, né, e que você chegue até você como um site, de que eu preciso mudar, está de fato errado, eu preciso olhar para dentro de mim, parar de olhar para o outro e concentrar, né, a atenção para mim mesmo, para procurar o que precisa ser transformado em mim, o que precisa ser mudado, porque tudo começa com reconhecimento. Quando a gente não aceita, não reconhece que tem características na nossa personalidade, nosso jeito de ser que precisa ser mudado, que não está
de qualquer forma não está sendo benéfico na vida da outra pessoa, mas que pelo contrário está sendo destrutivo, então tudo começa com o reconhecimento. Você traz uma reflexão e depois você, com o coração, né, disponível ao quebrantamento, você diz assim, eu preciso mudar. Como é que eu faço para mudar? Isso é o ponto de partida para que as coisas possam mudar. Porque a gente tem uma facilidade de ver os defeitos do outro. Se precipitar no julgamento, né? Apressar no julgamento. E nós temos esse vício. Todos nós, como seres humanos, nossa natureza pecaminosa, nós temos esse vício de julgar as pessoas, de culpar o outro, de encontrar a culpa, a problemática da situação no comportamento, nas atitudes do outro, nas escolhas do outro. E a gente tem maior dificuldade de perceber as nossas falhas nesse relacionamento a dois. Né? Não só no relacionamento a dois, mas no convívio social de uma maneira geral. Então, a gente tem que parar de querer mudar o outro e focar na nossa transformação, em mudar a nós mesmos. O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso mudar? O que pode ser trabalhado no meu temperamento, na minha personalidade? Quais são os hábitos que estão favorecendo e os que estão, de alguma forma, destruindo, atrapalhando? E aí a gente vai nessa busca, né? Nessa busca, nesse propósito de sermos transformados, e a gente sabe que essa transformação acontece eficazmente pela palavra de Deus, não há outro meio, não há outro recurso. Primeiro, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, e aí o Senhor vai nos conduzindo às portas certas, às pessoas certas, que serão, né, colaboradoras nesse processo de transformação. Muito importante, né? O pessoal está achando que está escurecendo, eu acho que seria melhor, né? Só uma licencinha para a gente acender as luzes aqui, para nós continuarmos a nossa gravação, tá? Nós vamos continuar com esse assunto preciosíssimo, enquanto a missionária acende todas aqui. Diz assim, eu marquei aqui um versículo-chave, né? Um versículo-chave que diz assim, está em Eclesiastes, em missionário Eclesiastes 4:12, diz assim, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Né? Então esse versículo é para estruturar essa primeira parte, né, do assunto, onde nós estamos falando, né, tratando da questão de frustração no casamento. Né? Então quando alguém se frustra é porque, na verdade, houve uma diferença, né? Houve ali um choque, né? Nos pensamentos, nas atitudes, né? No lado pessoal, né? De cada um. Mas aqui a palavra que eu li em Eclesiastes 4:12 vai dizer assim, se alguém prevalecer contra um, né? Os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a importância de andar em dois, a importância de haver cumplicidade, né, dentro de um relacionamento conjugal, compatibilidade também, né? Então, assim, buscar isso, né, buscar essa compatibilidade, porque aquela questão da expectativa, que a pessoa entra no relacionamento com uma expectativa tão grande, que ele quer realizar até os sonhos de infância que ele não realizou. Aí vem, né, mencionar os problemas, e aí começa, quando percebe que aquela pessoa não está correspondendo à altura do que ele esperava, né? Não está correspondendo àquelas expectativas, vem a frustração, e aí o que acontece? Há um recuo, há um afastamento, né? Muitas vezes a pessoa se porta dessa forma, ela se afasta um pouco do cônjuge, né? E aqui a palavra diz que não é dessa forma, né? Pelo contrário, quando estão dois, né? Se são dois, né? Eles resistirão melhor quando houver alguma resistência, né? É melhor 2 do que 1, né? Porque aí resistirão, né? Melhor. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Então é por aí, né? Eu queria apenas falar sobre esse versículo, né? O que a gente pode fazer para edificar o casamento, o relacionamento, né? Evitar que essas frustrações aconteçam, ou continuem acontecendo, ou tratar essas frustrações, porque essas frustrações, elas trazem feridas, mágoas, ressentimentos, muitas feridas na alma. Sim.
Sim. Não é? Há muita gente ferida, muitos casais feridos e ressentidos um com o outro, dormem junto, estão na mesma cama, deita junto, amanhece junto, mas o coração está ferido. Então tá junto ali, mas a alma não tá junto, o coração não tá junto, né? Não tá tendo cumplicidade porque estão feridos e a ferida, né, traz um afastamento, né, Aí o que se pode fazer, né? O que o casal, quando está passando por essa situação, o que esse casal pode fazer para sair dessa situação, para sair desse contexto de frustração, de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, porque tudo isso, toda essa frustração, toda essa situação, esse sentimento, traz essa bagagem de angústia, de dor, não é? De falta de perdão, de mágoa, de não ter mais alegria de estar um com o outro, de compartilhar um com o outro. Às vezes isso também faz com que cada um fique áspero, fique irado, zangado, acaba essa efetividade no casamento, afetividade no casamento, fica com um ambiente hostil, um pergunta uma coisa, o outro responde bruscamente. Vai perdendo, né, o amor, aquele afeto, né? Vai esfriando, né? O afeto, o amor, o companheirismo. Exatamente. O prazer de estar um com o outro, aquela forma meiga de responder um ao outro, de falar as palavras e expressões carinhosas, ou meu amor, meu querido, minha querida, né? Mas surge aquele momento hostil entre os dois. E o que fazer, né? O que fazer? Primeiro passo é você colocar na sua consciência que você precisa não olhar mais para si mesmo, mas olhar a felicidade, focar na felicidade do seu cônjuge. Exatamente. Você pensar nele, ele está sofrendo, o que eu posso fazer para mudá-lo? Porque a gente fica ressentido e tudo que a pessoa faz, a gente cada vez mais entende que ele está fazendo para nos machucar. Mas não sabe que as atitudes do cônjuge, a forma dele agir, muitas vezes, é ele externando o seu sofrimento, a sua dor. O que está dentro, né? Que não foi tratado desde a sua infância. É um desabafo. Um relacionamento quebrado com os pais, um relacionamento quebrado com os irmãos, um espírito de rejeição. Exatamente. Guardou muita coisa e não pôde externar. Ficou reprimido, né? Reprimiu aquele sentimento, não pôde desabafar com alguém, e aquilo foi sendo guardado no seu inconsciente, sendo guardado no seu consciente, e muitas vezes aquela reação de raiva, de ira, de impaciência, de isolamento, tudo isso é a manifestação daquilo do ressentimento, da ferida que está ali no seu inconsciente. Então, o que se pode fazer? O cônjuge vai, além de tratar as suas feridas também, vai pensar primeiro na ferida do outro. Porque quando o meu orgulho está colocado, escondido ali, eu não dou atenção àquele orgulho, aquele sentimento de orgulho que é inerente ao ser humano, mas que eu não vou dar ênfase a ele, vou guardar ali na caixinha dele ali, eu não vou ficar ressentido ou ressentida com a reação do outro. Mas eu vou sempre procurar uma raiz, uma causa para aquilo. E aí é onde a pessoa diz: o que eu posso fazer para mudar? Qual vai ser a minha contribuição? E como eu posso agir? A forma de eu responder àquela reação dele, àquela ação dele ou dela, está mudando alguma coisa? Está trazendo algum resultado? E vai começar a analisar. Isso aqui não está trazendo muito resultado. Vamos ver, vou agir dessa forma, vou tentar dessa forma. Mas isso é algo que precisa ser trabalhado primeiro na gente. Missionária, aqui diz assim o versículo em Provérbios, no capítulo 14, 29, diz assim, dentro do que você está dizendo aí: o longânimo é grande em entendimento, né? Quer dizer, o paciente, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.
né? Então, nesse momento, é exatamente ele vai ponderar. Vai ponderar. O paciente ele vai analisar. Isso, né? Ele vai observar, ele vai procurar um melhor caminho para resolver a situação. Caminho. E o que precipita, exalta a loucura, né? Quer dizer, precipitou, acabou, desmoronou tudo, né? Pôs tudo a perder, né? Tudo a perder. Talvez estava fácil de resolver, mas precipitou com atitude ou palavra, ou alguma reação almática, né? Aquele repente que a pessoa faz sem pensar, sem ponderar, né? A gente acompanhou um casal e a esposa se queixou que o esposo há muito tempo não conversava com ela ou não se apresentava a ela de uma forma cordial. Mas era sempre assim, com hostilidade, né? Sim. E quando se referia a ela, dialogava com ela, já era com palavras bruscas, assim, pacientes, né? Por que? Você deveria fazer isso? Como vai? Mas olha, meu amor, aconteceu assim, não. E a esposa se queixou. E na hora que ela estava conversando comigo sobre a situação, eu estava ponderando meu coração, buscando no Senhor uma direção. E aí eu perguntei para ela, e como é que você o trata? Você está sendo cordial com ele? Você está sendo carinhosa com ele? E ela disse... Porque é preciso ver os dois lados, né? Aí ela disse, não, eu trato bem. E depois disso ela foi observar que quando ele ligava para ela já atendia o telefone. Que foi? Tá pensando de quê? O que aconteceu? Então, muitas vezes, a gente recebe aquilo que a gente dá. Verdade. Mas a gente não percebe que a gente está agindo dessa forma. A gente só percebe observa no outro, mas não observa para nós mesmos, né? E aí ela começou a mudar a forma de tratamento com ele, né? E aí ela, meu amor, o que foi que aconteceu? Bom dia, boa tarde. Ele também, né? Devolveu a ela a forma como ele estava sendo tratado. Interessante, né? Muito importante. E a gente não observa isso. Exatamente, exatamente. Missionária, é muito interessante essa parte, né? Aí eu vi aqui um versículo-chave que eu tinha deixado para essa ocasião, também esse aqui, Provérbios 14, 29, né? Que a palavra de Deus, ela é muito rica, né? Em nos ensinar. Basta a gente estudar, a gente mergulhar na palavra de Deus, né? Para encontrar nela resposta, né? Para todas as questões, né? Para todos as situações, né? Aí, quanto a esse assunto, uma outra parte interessante é exatamente a questão, nós falamos das frustrações, e também a questão de ouvir o que o outro tem a dizer. Será que está acontecendo hoje em dia? Será que a gente ouve, né? Eu ouço meu cônjuge, ele me ouve, né? Tem tempo para parar, para olhar para o outro e ouvir a pessoa falar, ou muitas vezes fala os dois ao mesmo tempo, né? Ou um fala e o outro está no mundo da lua, às vezes ele até está ali, de corpo presente, né? Mas a mente está a quilômetros de distância, entendeu? E a pessoa está falando, mas está falando ao vento, né? Acontece muito isso também, né, missionário? Ouvir o que o outro tem a dizer. Olha que coisa importante, né? Isso está sendo bastante, sendo muito corrente no seio das famílias. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão envolvidas com a mídia, com os canais, com tantas coisas, com tantas distrações. Exatamente. E a mente tão cheia de informação que não consegue mais se concentrar, parar para ouvir a pessoa que está falando do seu lado, né? Que está convivendo no dia a dia com você dentro de casa, né? E a gente não tem mais essa paciência muitas vezes, porque a mente já está muito cheia. E é tão necessário, né? Tão necessário, às vezes a esposa fica necessário em casa. E vital, né? Isso. Essa comunicação, esse diálogo, essa atenção para com o outro, né? É verdade, que às vezes um está ali longe do outro, passa o dia distante, trabalha em locais diferentes, ou a esposa está em casa, aguardando o marido, aguardando o esposo chegar, né? E quando ele chega, ela tem alguma coisa para contar, né? Esperando chegar para contar alguma novidade, algum acontecimento do dia, né? Aí tem que as palavras, missionários, de um autor, fala que é palavra de um autor desconhecido. E eu achei muito interessante que diz assim, são frases que se aplica à realidade de um casal nos dias de hoje, infelizmente. Ó, quando lhe peço que me ouça, você passa a me dar conselhos, aí você não fez o que ele pedi.
Por quê? Eu pedi para me ouvir. Aí, ao invés de me ouvir, começa a dar conselhos, né? Totalmente o contrário. Aí tem outra frase. Quando lhe peço que me ouça e você me diz que eu não deveria estar me sentindo assim, você está atropelando os meus sentimentos, né? Então, quando eu peço para me ouvir, e aí a pessoa já olha para mim, né? Ele olha para mim, né? O esposo olha para a esposa e fala, mas você não deveria estar se sentindo assim, né? Aí você está atropelando os sentimentos da pessoa, porque você está reprovando ela estar daquela forma, mas precisa entender o porquê que ela está daquela forma, né? O porquê que ela está se encontrando. E às vezes ela quer falar sobre isso e você não ouve. Isso, né? Frustra. Isso frustra. E aí tem mais uma. E quando também lhe peço que me ouça, e você, ao invés de me ouvir, você imagina que precisa fazer algo para resolver os meus problemas. Aí você me faz fracassar. Por mais estranho que isso possa parecer, né? Então, às vezes, um cônjuge pede, né? Me ouça, vem aqui, eu quero falar com você. Aí você já começa a imaginar que precisa fazer algo para resolver o problema, né? A pessoa já se sente responsável para fazer alguma coisa para mudar aquela situação, né? E já começa a ficar irritado. Porque não sabe como resolver, mas se sente pressionada a resolver. E aí termina o diálogo no fracasso, né? E você me faz fracassar, por mais estranho que isso pareça. Quer dizer, porque às vezes a pessoa quer conversar, ela quer expor algo e os dois resolverem juntos, encontrar uma solução, né, para aquele problema. Aí de repente o outro já quer fazer, já sei assim e tal. Quer dizer, ele quis resolver sozinho, né? Aí vem o fracasso, né? A pessoa já se sente inferior e fracassada, não capaz de resolver, né? Porque não deixou ela compartilhar daquele momento de resolver aquela situação. Porque às vezes era algo que precisava resolver a dois. Aí um vai lá e resolve assim, não, já resolvi e tal. Quer dizer, nem se importou com a opinião do cônjuge, né? Da esposa ou do esposo, né? E quando pensa, não, já aconteceu, já fez, e talvez era algo que ele queria ter participação naquela questão, né? Então são coisas, né? Parece simples, mas acontece e não são tão simples assim, porque traz um agravo muito grande também dentro do relacionamento, né? Na questão de valores, na questão de respeito ou de honrar um ao outro, né? De um compartilhar com o outro e os dois estarem sempre juntos para resolver, né? Aí é a questão da cumplicidade, né? Aí embaixo fala assim, tem mais uma frase ainda desse autor desconhecido que diz assim, portanto, por favor, ouça-me por alguns minutos e quando chegar a sua vez, prometo ouvir sem interrupções. Como é difícil, né? Como é difícil. Por favor, ouça-me por alguns minutos e quando chegar a sua vez, prometo ouvir sem interrupção, né? Forte, né? Muito forte, missionário. Porque principalmente aquelas pessoas que falam demais, né? Exatamente. Que tem um temperamento bem mais agitado, bem mais ativo, né? Exatamente, que um fala e não deixa o outro falar. Que age, que faz, que resolve. E aí, que é precipitado. Exatamente. Então, fica bem mais difícil para essa pessoa, né? Ficar em silêncio para ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. E aqui diz assim. E aí, o tempo de hoje está cada vez mais difícil. Exatamente. Porque é um hábito a ser adquirido e é muito importante saber ouvir, né? E a palavra do Senhor diz, seja apto para ouvir, tardio para falar. Tardio para falar. E Provérbios fala que é aquele que guarda a sua boca, que fala menos, ele é bem sucedido, mas aquele que fala demais acaba trazendo perturbações e preocupações para a sua vida, né? Exatamente. Aqui em Tiago capítulo 1, 19 diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, né? Todo homem, tá falando homem e mulher, né? Todo ser humano, seja pronto para ouvir. Então, ele não está dizendo que é para estar pronto para falar, mas estar pronto para ouvir. É o contrário, né? Que a gente está sempre pronto a falar. A gente quer falar. Mas uma questão muito interessante que a gente poderia ponderar aqui nesse pensamento, irmã Eunice, é que a gente reconhece isso, que às vezes a gente fala muito, a gente tem dificuldade de falar, mas a questão é, como é que eu faço para mudar? Para mudar. Porque às vezes a gente quer mudar, a gente reconhece, a gente sabe que precisa mudar, mas não sabe como. A gente não sabe como. E aí, né? E aí, fazer o quê, né? E agora? Como é que a gente faz para mudar? Como resolver, né? Resolver? E aí se frustra, fica desanimado, fica decepcionado, porque quer mudar e não consegue. E aí como a gente falou desde o início,
essas mudanças não acontecem da noite para o dia, e a gente precisa entender que a gente tem que estar aberto para receber ajuda, receber auxílio. Que tem coisas que a gente não consegue sozinho. Sozinho, não consegue. Muitas coisas, a maioria... Tem muitos livros bons, tem um livro maravilhoso que é da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Então, esse livro também traz lições maravilhosas para como a gente trabalhar essa questão de não conseguir controlar a boca, de falar demais, de atropelar, de não deixar os outros falarem, de ter dificuldade de escutar. Né? Então, às vezes, quem fala muito acaba contando para contar, acaba entrando em situações complicadas, acaba falando o que não é para falar, então é muito, a gente pode procurar livros, tem literaturas maravilhosas que podem nos auxiliar nesse propósito, nesse objetivo. Exatamente. Aqui diz assim, ó, então acima de tudo, lembrem-se daquele que nunca se cansa de ouvir, né? De ouvir você, de nos ouvir, que é Deus, né? O nosso Pai Celestial. Acima de tudo, lembrem-se daquele que nunca se cansa de nos ouvir, né? Que está sempre nos ouvindo as nossas lástimas, as nossas reclamações, as nossas murmurações, os nossos desabafos, né? O Senhor sempre nos ouve. Então, nós também temos que estar prontos a ouvir, né, o próximo. E diz ainda que também no Salmo 116, versículo 1 e 2, diz assim, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui o salmista diz, né, que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouve a voz das súplicas dele. Toda vez que ele vai suplicar ao Senhor, que ele vai se dirigir ao Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos, né, para ouvi-lo. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver, né, enquanto eu viver. Muito importante, né, essa parte também. Muito importante mesmo, né? E aí, né, pastora, com frustrações, com não saber ouvir um ao outro, vem o quê? Vem o ressentimento, as mágoas, né? Aí entra a questão do perdão. E agora? Um está ressentido com o outro. Na hora de dormir, houve uma discussão, vai para a cama os dois, aí aquele hábito legal de dar um beijinho, um abraço antes de ir lá dormir, aí pronto, tá chateado, um dirigiu uma palavra que ofendeu, que magoou, o outro foi dormir de cara fechada, cara amarrada, chateado porque foi ofendido, e o outro também não se rendeu, não reconheceu que ofendeu, que magoou, e como que fica? Aí levaram para o leito, né? Levaram para a cama as mágoas e os ressentimentos, pastor. Não pediu perdão, o orgulho não deixou um chegar no outro e falar, me perdoa, eu estava brava, estava nervosa, ou você estava estressado, né? Ou eu estava estressado, né? E aí o orgulho impede, né? Aí o propósito desse podcast é isso. É despertar em você esse entendimento de que você precisa mudar, que você precisa observar essas questões no casamento. Exatamente. Né? E que o passo que se deve ser dado é você quebrantar o seu coração e deixar o orgulho de lado e não esperar que o outro faça. Porque se cada um ficar esperando que o outro tome atitude, que o outro venha, que o outro peça perdão, porque o outro que errou, ele que tem que pedir. Ele tem que vir até mim. Se ele não vier a mim, eu não vou a ele também, não. E fica os dois nessa situação, cada um esperando que o outro vá falar, e a mágoa, o ressentimento, a dor, a ferida vai aumentando, porque aquilo que não é tratado, a tendência é piorar, né? A ferida vai aumentando. E fica cada vez mais difícil. E traz doenças, né? Adoece a alma. Doenças e essa psicossomáticas. Isso, exatamente. Essas doenças vêm vindo e vão refletir no corpo. Às vezes, quanta enfermidade que a pessoa tem, ela começou na alma, né? Começou com a ferida. E a maioria das vezes isso. É uma ferida emocional. Eu li há muito tempo um livro, uma situação de um casal, que a mulher sofria muito com o comportamento abusivo do esposo. Ele era muito ignorante, não vou nem usar essa palavra, mas ele era muito bruto, era muito arrogante, a tratava com desdém, com desprezo, e foi desenvolvendo nela um sentimento de tanta tristeza, de tanta angústia, que inconscientemente o organismo dela foi procurando uma fuga para esse sofrimento. E a fuga que o organismo dela encontrou foi a cegueira. Quando ele chegava em casa,
ela ficava cega. Poxa vida. Olha pra você ver o que Ela que é, não né? conseguia mais enxergá-lo. Ela via tudo preto. Só? E ela foi buscar ajuda, né? Porque ela não entendia isso. Depois, com o tempo, a visão começava a voltar. E ela foi buscar ajuda até que ela encontrou um psiquiatra. O psiquiatra conseguiu discernir a causa, a situação, e viu que era a fuga do organismo dela para não Fugir do sofrer. relacionamento abusivo, né? Para não sofrer, porque só ela olhar para ele, a ferida era... mexia na ferida, né? Tocava na ferida. Machucava Causava mais dor. ainda, causava dor na alma dela. Poxa vida, né? Então ela apagava, a visão dela apagava. Uhum. Até que foi tratando isso, tratando, para que ela não mais tivesse sintoma, né? Mas ele com isso é sério. Muito Com isso é sério. sério. Então é por isso que precisa não ficar esperando. Tem que se humilhar, tem que renunciar, tem que ir, né? Falar com o outro para poder... Alguém tem que tomar atitude, né? Há situações que são mais graves, né? Situações que são mais... que já vem de tantos anos, né? Passando nesse processo de dor, de mágoa, de tratamento abusivo, que agora você só ir lá e pedir perdão não vai resolver, porque a ferida já está muito aberta, né? Muito infeccionada. Então precisa de ajuda externa. Aí já precisa de um tratamento mesmo, com especialista, com a pessoa que está ali preparada, né, para esses casos mais sérios, mais né? sérios, Onde já mais está mais avançados. profundas, né, as feridas emocionais, né, já estão num ponto, né, missionária, no nível que só o pedido de perdão já não resolve, né, a situação, né, já não resolve. Não permita que está começando agora, entrando nesse processo, não deixe que chegue nesse ponto, né? Procurar logo, né, entender, né, aprender como fazer, buscar orientação, né, em como proceder, né, e buscar no Senhor, buscar ajuda no Senhor, né. Estamos falando aqui para casais cristãos, né, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Hoje estamos vivendo dias assim, onde está tudo tão aberto, né, missionária? É rede social, nas mídias, há muitos recursos, há muitas formas de você encontrar, né, pessoas que possam te ajudar, né, e nós orientamos também que busca dentro da palavra de Deus, né, e homens e mulheres de Deus que estão preparados para para te ajudar, né, nessa questão, não nessas dificuldades. Mal com mal, isso. A palavra branda exia o furor, né? É verdade. Ele vem com o cônjuge vem falando de uma forma bem agressiva, né? Para machucar mesmo, para maltratar, não retribua da mesma forma. É verdade. Não revide, né? Não revide. Tem um versículo em Provérbios, 16:32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Então, o que domina o seu espírito, né? Então, às vezes, né, como a missionária está dizendo, um chega assim, exaltado, né? Então, que o outro tenha domínio sobre o seu espírito, né? Sobre a sua natureza. E depois, quando a pessoa acalmar, vai ter aquela conversinha, né? Mas, assim, olhando um nos olhos do outro, né? Para resolver a situação. E Efésios 4:32 também diz assim: antes que sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né, como Deus em Cristo vos perdoou. E aqui fala assim que o perdão, né, você pode achar que o outro não merece o perdão. Às vezes você está até certo disso, né, porque nós realmente não merecemos o perdão, né. Porém o perdão libera o outro, né. No perdão, quando você perdoa, você não está exigindo que o outro te pague, né, aquela dívida, quer dizer, aquela ofensa, né. Te perdoa, quer dizer, está liberado, né. Está liberado, está liberando a pessoa. Então, o perdão ele é muito importante, né? E mesmo que você se ofendeu com a pessoa, você é o ofendido, você não é quem ofendeu, você é o ofendido. Mesmo sendo você o ofendido, você deve liberar perdão. Porque se você se ressentiu, você se magoou. E você também precisa liberar perdão. Porque o outro precisa vir te pedir perdão. Mas ele pedindo perdão ou não, você libera o perdão de você mesmo para aquela pessoa, né?
você libera, porque aí, na sua atitude, pode fazer com que depois ele mesmo repense a situação, né, missionário, repense aquela atitude dele, e ele venha, né, com mais calma conversar com você e reconhecer, né, que a atitude dele não foi honesta, não foi justa com você. Né? Então é dessa forma, é retribuindo. E diz assim, o maior exemplo de perdão, nós sabemos qual foi o maior exemplo de perdão. Foi Cristo, né? A cruz, né? A cruz de Cristo, né? Que trouxe a reconciliação. Jesus reconciliou consigo, com o Pai, o mundo, né? Através dele, pela morte dele na cruz. Então Jesus nos perdoou. Então o que Jesus fez? Ele liberou-nos, né? Jesus falou pra gente assim, ó, a dívida já está paga, né? Você não precisa pagar, já está pago. Então o Senhor nos liberou, Ele pagou por nós, né? Então o maior exemplo de perdão foi Jesus, né? Jesus, quando Ele deu a vida dele por nós, Ele na cruz. E assim nós devemos fazer também um pelo outro. É fácil, né, pastor? Não é não, né? Quando a gente coloca a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os ensinamentos, os conselhos, as orientações que o nosso mestre nos traz, nos dá, quando a gente coloca em prática, a gente pode usufruir a paz que Ele nos dá. Sim. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então, a paz de Deus depende das circunstâncias, das situações que nós estamos vivendo, das coisas externas que estão ao nosso redor, que nos envolvem. A paz de Deus é algo que é gerado dentro de nós. Pode dar tudo o contrário, tudo avesso. Mas se a gente está naquela comunhão com Deus, buscando em Deus o amor, buscando colocar em prática, aplicando, lendo, conhecendo a palavra, tentando colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, na nossa situação, na nossa realidade, a gente vai desfrutar dessa paz e desse equilíbrio emocional para que essas questões sejam resolvidas. E a gente sabe que tem um fator espiritual, que cada vez que a gente se entrega às nossas emoções, aos impulsos carnais, a gente está dando legalidade para o diabo agir na nossa vida e na nossa casa. Sim. E a palavra do Senhor diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então a função, o objetivo dele é só isso, é só, entre aspas, roubar, matar e destruir. Então a gente mesmo que dá muitas vezes legalidade para ele agir, para ele destruir, para ele roubar, nos nossos impulsos carnais. Então é por isso que a gente tem que ser tratado, buscar a Deus e fortalecer em Deus, se encher do Espírito Santo. Lembrando que a gente está trazendo essa palavra aos cristãos, aos casais cristãos. Tanto o homem quanto a mulher são cristãos, salvos em Cristo Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fizeram a sua decisão por Cristo e tem a palavra dele como manual de regra e prática. Mas às vezes a gente se envolve tanto nas questões desse mundo, a gente para de se relacionar com Deus, a gente se enfraquece e os impulsos carnais cada vez mais ficam fortalecidos. Né? Verdade. E a gente muitas vezes não sabe por que a gente está passando por essa situação tão difícil. E a gente sabe que o maligno ele vem com um sapatinho de lã. Ele sabe como sutilmente agir para nos destruir, para chegar e bagunçar a situação, bagunçar a nossa vida e a nossa casa. Então, conheça a palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus. Não precisa correr, querer conhecer tudo de uma vez, mas procure conhecer a palavra para a situação que você está vivendo no momento. Exatamente. E a gente às vezes lê livros que no momento a gente não está precisando. Aí para dizer para os outros que a gente lê a palavra todinha, que a gente conhece a Bíblia do início ao fim, de capa a capa. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa buscar a palavra daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está passando. Naquele momento. Naquele momento, eu estou passando alguma situação difícil no meu relacionamento familiar, eu vou buscar na palavra o entendimento. Sim. Como eu devo fazer em oração, pedindo ao Senhor uma palavra esclarecedora para aquela situação. E a gente vai ler, vai ser alimentado, fortalecido, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento,
vai inundar o nosso coração. Está passando uma crise de ansiedade? Procure na palavra textos alusivos a essa situação, a esse tema. Está passando questões de relacionamento, questões financeiras de um casamento, procura na palavra de Deus, que tem assuntos para tudo, tem textos, né, para todos os temas, para todas as situações que nós podemos viver na Terra, passar como seres humanos. Então procura e você vai encontrar. E o Senhor vai mandar pessoas e você vai estar com o coração aberto, porque nós aprendemos uns com os outros, com a experiência do outro, com o aprendizado do outro, com o crescimento do outro. A gente precisa uns dos outros. Então a gente aprende, às vezes a gente lê e não entende, às vezes a mente não está aberta e aí a gente está tão envolvido no sofrimento, na dor, que a gente não consegue compreender aquela palavra. E aí o Espírito Santo usa outra pessoa, um irmão, para trazer o esclarecimento na igreja, no culto, usa o pastor, quem estiver ali com a palavra, para ministrar, para esclarecer, né? Como no caso de Felipe, estava o eunuco lendo o texto, nós estávamos compreendendo o texto de Isaías, o Espírito Santo levou Felipe ali, né? Para até onde estava o eunuco no deserto, né? Sim. E esclareceu a palavra que ele estava lendo de Isaías. Então, a mesma coisa o Senhor faz conosco. Nós lemos, muitas vezes não compreendemos, porque a dor, o sofrimento, a ansiedade, a perturbação nos está impedindo de alcançar o entendimento daquela leitura. E o Espírito Santo vai trazer uma pessoa que vai nos esclarecer. E quando nos esclarece, é maravilhoso, porque a gente encontra essa paz que excede todo entendimento. Todo entendimento, né? E o segredo também aí, né, pastor, você falando, né, sobre a questão de buscar na palavra. O maior segredo para a gente ter vitória no casamento, né, nós estamos falando de relacionamento conjugal, mas na verdade, em todas as áreas da vida, perseverança em oração e leitura bíblica, né? Todos os dias você ler a palavra de Deus, todos os dias você pegar um devocional, você buscar, né, um livro da Bíblia, estar lendo, fazendo devocional, você buscar aprender a palavra, né, ter intimidade com a palavra de Deus, se familiarizar com a palavra, né? Quantas pessoas estão aí, entra mês, sai mês e não lê um versículo da Bíblia, ou às vezes só lê a Bíblia quando vai numa reunião na sua congregação, né, no seu grupo, na sua comunidade ou na sua igreja, né? Ao passo que a palavra de Deus, ela é um alimento para nós. E esse alimento, além de nos fortalecer, também nos ensina, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Que vocês erram porque não examinam as Escrituras, né? Mas examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E essa vida eterna inclui um casamento feliz, um casamento pacífico, um casamento justo, um casamento cheio de cumplicidade, né? Essa vida eterna inclui uma vida de paz, né? Você andar nos caminhos de alinhamento com o Pai. Então, tudo isso está incluído nesse hábito poderoso de você meditar nas Escrituras. Jesus não falou apenas para ler a Bíblia, ele falou que examinais, né, missionário? Examinar a Escritura, examina, né? Examina a Escritura e você vai descobrir nela uma fonte que jorra para a vida eterna, uma mina de ouro, né? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Diz aqui a Bíblia que ela é uma espada, né? A palavra, ela é espada. E a espada faz o que? Ela corta. E diz que é como uma espada de dois gumes, quer dizer, ela tem corte dos dois lados. E ela penetra no nosso interior. E a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Olha como que é profundo isso, né? Então, para o seu casamento, nós, além de estarmos aqui, né, podemos, né, a nossa missionária, ela tem experiência nessa área, né, de relacionamento conjugal, ela pode estar te ajudando, e também nós indicamos que você busque, né, nas Escrituras, busque ler a palavra, conhecer a palavra do Senhor, procure ter intimidade com Deus. Às vezes no seu casamento está faltando Deus, às vezes você entrou no relacionamento só você e o seu cônjuge e não convidou o Pai Celestial, o Senhor Jesus, para entrar no seu casamento. Mas a partir de agora, você que está assistindo, né, a esta gravação, a este canal, você
Convide o Senhor para entrar no seu relacionamento, entrar no seu casamento. Peça ao Senhor Jesus que entre e você vai ver a diferença na sua vida, no seu relacionamento. Se está difícil, com Jesus vai ficar tudo mais brando, mais leve, porque ele mesmo diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, né? E tomai sobre vós, né, o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Então o fardo de Jesus ele não é pesado. Se o teu fardo está pesado, se o teu casamento para você está sendo um fardo, que não deveria ser, né? O casamento jamais deveria ser um fardo, mas se ele está sendo, convide Jesus para te ajudar. Troque com ele o seu fardo e o Senhor vai amenizar a sua situação. O Senhor vai trazer solução e resposta para você e vai te ensinar, te orientar como você tem que agir, porque nele você encontra a fonte da sabedoria. Nele você vai ter toda a orientação para uma vida feliz, né? Para um casamento realizado, né? Cheio de amor, de cumplicidade, né? De alegrias, de paz, né? Porque muitas vezes o que as pessoas estão precisando, as famílias, né, missionários, estão precisando de paz, precisam ter paz no lar. Quantos lares atribulados, quantos casais que vivem em guerra, né? Vivem em guerra, dentro de casa mesmo, não precisa ir lá na Europa, lá onde está, lá na Ucrânia, nos países, né, Irã, não precisa ir lá para você ver guerra, às vezes dentro do lar estão em guerra, estão em conflito, né? Mas o Senhor Jesus, ele quer trazer paz para o seu lar. Ele é o príncipe da paz. Então, muitas vezes você está atribulado, você está passando dificuldades, porque você não convidou o príncipe da paz para entrar no seu casamento, para fazer morada na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos filhos, né? Dentro do seu lar. Chame o Senhor, convide ele para o seu lar, faça uma aliança com ele. Ele é um Deus de alianças. Se aliance com o Senhor e você vai ver a diferença, tá certo? Depois você pode dar o depoimento aí, juntamente conosco aí nos vídeos, nas gravações, dê o seu depoimento. Ouça este conselho e dê o depoimento, tá certo? Porque nós temos certeza que vai mudar, né, missionário? Vai mudar. É uma receitinha básica, né? Não existe um padrão, mas essa receita aí, ela serve para todos, no geral. Sim, sim. E é muito eficaz, né? Muito eficaz, porque é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. É verdadeira. Aí, missionário, você dá um feedback agora, na verdade não um feedback, dá uma finalização, né? Neste assunto de relacionamentos, que hoje nós vamos ficando por aqui, né? Nós falamos sobre frustrações, falamos sobre um saber ouvir o outro, né? Um ouvir o outro, e falamos também a questão do perdão. Depois nós estaremos trazendo outros temas relacionados, né, ao casamento, coisas que acontecem e que as pessoas estão meio perdidas ainda. Nós podemos te orientar, trazer uma orientação para você, tá? Para a sua vida, porque esse é o objetivo, né? O nosso objetivo, ver as pessoas realizadas, felizes, né? E que todas venham encontrar, né, no Senhor a solução para os seus problemas, que as pessoas venham descobrir quem elas são no Senhor, né? Qual o propósito delas aqui, né? E o casamento é uma missão poderosa, né? Que o Senhor coloca na vida, né? Nas nossas vidas, e muitas vezes ela é pesada para muitos, mas não deve ser. E quando você encontrar, né, o dono da bênção, né, o Senhor da vida, né, aquele que instituiu o casamento, você vai ver que tudo fica mais leve, né? Mais leve e mais suave, não é mesmo? Com certeza, com certeza. O casamento é uma instituição divina, né? Tudo que Deus fez é bom. Se a gente não está usufruindo dessa bondade, desse casamento sólido, desse casamento de um relacionamento saudável, é porque alguma coisa está errada no nosso dia a dia, na nossa forma de lidar com o casamento, né? Alguma coisa não está enquadrada dentro da criação divina, do padrão de Deus. Exatamente. Então a gente tem que descobrir onde é que está desconectado aí, né? Para poder voltar a conectar o nosso relacionamento com os padrões divinos. Então, nós tem muito assunto para falar sobre isso. A gente poderia abordar também a questão de
sobre princípios de honra, princípios de autoridade, criação de filhos. Sim, sim. São assuntos que nós vamos trazer. Nós vamos trazer pertinentes para esse tempo. Com certeza, Como educar e criar os filhos segundo a palavra de Deus, sobre a luz da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre os filhos. A gente sabe que já está sendo muito explorado esse assunto. Graças a Deus, tem muita gente trazendo estudos, escrevendo livros maravilhosos dentro dessa temática. Louvado seja Deus por isso. Mas nunca é demais. Sim, nunca é demais. E os públicos, cada um tem o seu público, então as pessoas precisam ser alcançadas de alguma forma. Então, quanto mais for divulgado nas mídias, quanto mais for divulgado, não é demais. Quanto mais for explorado esse assunto. Sim, e também, exatamente. Porque a gente precisa entrar no nível, o casamento entrar dentro do formato, dos padrões. A gente precisa usufruir nesse tempo daquilo que o Senhor fez para nós. Exatamente. Porque tudo que o Senhor fez e faz é bom. Então por que a gente não está usufruindo dessa, não está usufruindo do que o Senhor fez para nós? A gente não está usufruindo desse casamento sólido, desse casamento feliz, essa união de cumplicidade, de companheirismo, de afetividade. Por que a gente não está? Então a gente tem que voltar, recalcular a rota. Recalcular a nossa rota. E voltar. Entrar nos trilhos. Zerar e entrar nos trilhos de Deus. Exatamente. Para a gente usufruir de tudo que o Senhor separou para nós dentro de uma família cristã. Exatamente, porque afinal Deus tem promessas para o casamento, muitas promessas. E aí muitas vezes ao invés de viver as promessas de Deus, a pessoa só vive o oposto, o oposto, as dificuldades, as lutas, os conflitos, Então tem que se alinhar, É preciso um alinhamento, porque Deus tem promessa. O casamento tem um lado maravilhoso, Aliás, o casamento tem todo o seu lado positivo, e abençoado por Deus. A gente sabe que a gente passa por aflições, que a gente está vivendo nessa terra, onde a palavra diz que já são malignos, a gente passa por aflições. Mas é bem diferente como diz a palavra, aquele que ouve a palavra e põe em prática, é comparado à casa construída sobre a rocha, Vem os vendavais, as lutas, as aflições, mas a casa permanece inabalável. Por quê? Porque ela está fundada, edificada sobre a rocha que é Jesus. É o Senhor Jesus. Porque, como a missionária está dizendo, vem os conflitos, vem as lutas, mas que esses conflitos não sejam no relacionamento, não sejam entre o casal, não sejam entre os cônjuges. Os cônjuges têm que estar unidos, Ali, como nós vemos, é bom que estejam dois, que sejam dois resistirão melhor. Então, que os conflitos, as dificuldades sejam externas, que se elas vêm, mas que sejam de outra forma, juntos, não no relacionamento, passar por essas porque no relacionamento bem estruturado, eles vão suportar, as contrariedades, as adversidades juntos, e eles vão vencer. Porque a palavra diz isso, que dois resistirão mais, vão resistir. Então, se o casal está alinhado, se o casal é cúmplice, tem cumplicidade, tem amor, tem respeito, estão dois ali com o mesmo pensamento, no seu objetivo de viver bem, de levar adiante o casamento, a família, eles vão resistir quando vier o dia mau. Quando chegar aquele tempo de dificuldade, aquele tempo de adversidade, eles estão fortalecidos, e vão suportar e vão passar pela prova dando glória a Deus, Amém. Glória ao nome do Senhor. Então nós vamos ficar por aqui, com mais esse podcast. Quero agradecer a você pela sua participação conosco. Espero que você tenha sido edificado, abençoado, e todos que depois irão também, assistir, essa gravação, que sejam abençoados, E você curte aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal.
e você também fala os seus comentários, né? Pode comentar acerca do assunto que nós tratamos hoje. Se tem outra coisa, alguma outra área que você quer que fale dentro de relacionamentos, isso, pode nos sugerir, né, missionária? Pode sugerir, que isso vai nos ajudar, né, a preparar aí mais uma palavra poderosa, né, e edificante para a gente estar compartilhando com vocês, tá certo? Vamos trazer experiências, tá certo? Vamos trazer mais ensinos, né, mais orientações, né, para as famílias, porque afinal de contas, né, a principal e a instituição, né, a primeira, né, que Deus instituiu foi a família, né? Então o casamento é algo maravilhoso da parte do Senhor, né? Assim como a igreja, né, é a noiva de Cristo, nós aguardamos esse dia desse encontro com Ele, que também, né, pastor, é um casamento entre a igreja e o Senhor, né? É uma questão espiritual. Assim também, aqui na terra tem também o casamento, por isso que o Senhor instituiu. O Senhor nos fez para vivermos unidos e não separados, né? O Senhor nos fez para viver em sociedade, para nos relacionarmos, né, como seres, né, como pessoas inteligentes, né, sábias. O Senhor tem nos capacitado de todos os dons, né, para que nós tenhamos uma vida abençoada na terra, né, uma vida frutífera. Amém? Então nós ficamos por aqui, quero te agradecer. Fique na paz do Senhor. Até mais. Fiquem com Deus.